Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, queridos. Irmãos, esse videozinho é só para lembrar os irmãos que nós temos que ficar apercebidos, irmãos. Você que deseja morar no céu, vamos ficar apercebidos, porque a qualquer momento Jesus aparece em glória. Irmãos, vocês perceberam que o amor do ser humano, não do ser humano, mas o amor dos cristãos acabou, irmãos? Esfriou, acabou. Acabou. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria esfriar. Esfriou já mesmo. Esfriou, gelou. E os irmãos vê que as igrejas que eram santificadas, hoje, meu Deus, a maioria das igrejas que eram santificadas já se corrompeu. A maioria dos crentes que eram santificados, que era homem de Deus, era mulher de Deus, já se corromperam, a maioria já se corrompeu, já deu lado para o pecado. Já deu lugar para o pecado. O pecado já entrou e já está dominando. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que será desse mundo daqui a 10 anos? Eu não sei se eu estou viva daqui a 10 anos, Deus que sabe. Mas daqui a 10 anos, irmãos, a situação vai estar muito pior. Porque imagina vocês quantas mães passou a noite sem dormir, de sábado para domingo, e ainda de domingo para segunda-feira, ainda também vai ficar sem dormir porque o filho não estava em casa. E não é homem, não. É criança, talvez adolescente, pré-adolescente, porque hoje em dia os filhos não têm mais respeito pelos pais, a maioria. Tem filho que ainda respeita pai e respeita mãe, mas a maioria dos filhos não respeita mais pai, não respeita mais mãe. A maioria das meninas agora, adolescente, não tem mais respeito pela mãe. A mãe fala, não vai, minha filha, a filha vai e morre. Se tivesse obedecido, estaria vivo. E hoje é um tal de uma festa, né, irmãos? É um tal de um funk, um rebola daqui, bebe dacolá. E é isso que tem valor. E ainda rola entorpecente. E ainda rola aquela parte de passar a mão nas coisas dos outros. Eu me lembro que na minha época de criança isso não existia. Isso há 50, 60 anos atrás, não existia isso. A gente respeitava pai, a gente respeitava a professora. A professora tinha um maior carinho com as crianças. Hoje em dia, a maioria dos professores não tem carinho com as crianças, com os alunos. E os alunos muito menos com os professores. Na falta de respeito fora do normal. E há dias atrás, alguns anos atrás, os crentes tinham respeito pelos seus líderes, pelos seus pastores. E hoje acabou isso. Os membros não têm mais respeito pelos seus pastores, não têm mais respeito pelos seus líderes. Então está difícil de agradar a Deus. Muitas vezes o líder era chato, era bravo, usava as palavras pesadas, e a gente obedecia, a gente respeitava, a gente obedecia, e enquanto a gente obedecia, Deus abençoava a gente. Hoje está difícil. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós tínhamos que ficar firmes, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos viram, minha filha estava me mostrando agora, irmãos, altos prédios, né? Lá em outro país aí, que eu me esqueço o nome agora. Vocês viram o terremoto? Prédios altos, caindo por terra, muita gente perder as vidas. E ainda, imagina o desespero, irmãos, daquelas pessoas, que são seres humanos como nós, né? Imagina a pessoa ver o seu fim chegar, o seu fim na sua frente. Tudo que construiu para água abaixo. E tem pessoas que acham que dinheiro é tudo, pessoas acham que riqueza é tudo. Quantas pessoas desceu daqueles prédios, conseguiu ainda sair com vida,
daqueles prédios, daquele lugar, desesperado, que as pessoas, minha filha estava me mostrando, as pessoas queriam correr, mas não sabiam para onde. Correr para onde? Ir para onde? Fugir para onde? É a terra tremendo. É a terra balançando, derrubando prédios enormes. É como se tivesse amassado um papel e jogado fora. A força da natureza. E tudo foi feito por Deus. É como eu falei antes. Quantos acidentes, irmãos, aconteceu? Pessoas perderam as suas vidas esses dias, talvez hoje, sem Jesus. Quantos saiu de casa, muitas vezes até pensando em fazer o mal para alguém, e lá ele perdeu a sua vida e não volta mais. E quantas mães, né, chorando, quantas esposas chorando, quantas mães que têm perdido as suas filhas na mão de homens cruéis. E tudo isso, meus irmãos, acontecendo. Tudo isso nos indica, assim, que esse mundo não está por muito tempo. Mas aí alguém vai falar assim, irmã, essas coisas sempre aconteceu. Mas não tanto como hoje. Então eu acredito assim, irmãos, que Deus ele está fechando o cerco da terra. Quando não é calor demais, é frio demais. Quando não é frio demais, é água detonando tudo. É fogo acabando com tudo. Né? Tudo não tem mais moderação. Né? E o ser humano sofrendo. E às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, essa mãe que perdeu, essas mães, né? Que perderam as suas filhas aí de maneira bruta, muitas vezes até perdeu a filha da mão de alguém e deixou o filho ainda para a avó cuidar. Meu Deus, que luta, que peleja. É a pessoa que vai chorar pro resto da vida. Mas vai aparecer alguém que ajude? Sim. Mas a vida da filha não volta mais, a vida do filho não volta mais. Os netos estão aí para os avós cuidar, os tios cuidar. E de que maneira ainda cuidar dessas crianças? A criança cresce sabendo que um dia alguém fez uma atrocidade com seu pai ou a sua mãe, ou até o pai mesmo fez uma atrocidade com a sua mãe. Como vai ser a cabeça dessa criança quando crescer? E muitas vezes no lar nem tem Jesus. Muitas vezes a pessoa nem levou Jesus para sua casa. E tá difícil, meus irmãos, muito difícil, porque a maioria das pessoas não quer nada com Deus. Eu costumo falar assim, mediante todos esses acontecimentos, o sofrimento do ser humano, mas eu quero dizer que Deus não tem nada com isso. Que a partir do momento que nós pecamos, nós estamos sujeitos a sofrer. E é sujeito também a morrer, porque a morte ela veio por causa do nosso pecado. E tem pessoas que falam assim, não, é porque o salário da morte é o pecado. Não, o salário da morte é o pecado, mas é porque todos pecamos e todos vamos morrer. É por isso que o salário é a morte, porque todos pecaram e todos iremos morrer. Mas só que vamos morrer de maneira sadia? Vamos procurar um lugar santo para nós descansar depois que nós formos embora dessa terra? Um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de refrigério. Porque tem pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. É, meus irmãos, é verdade. É sério. Porque Deus, ele não tem nada a ver com tudo isso que está acontecendo. Porque, irmão, eu costumo dizer assim, se o mundo se prostrasse diante de Deus, eu quero dizer que 98, 99% de tudo isso que acontece não aconteceria. Deus livraria. Deus trataria o povo, livraria o povo de muita coisa, trataria o povo assim com mais cautela, porque é o povo de Deus. Não que não aconteça hoje em dia coisas ruins com o povo de Deus, porque acontece. Mas se o mundo se prostrasse diante de Deus, seria diferente. Seria diferente. Deus não tem nada com o sofrimento dessas pessoas que estão sofrendo. Talvez amanhã pode ser eu, não sei. Mas eu peço a Deus que não deixe acontecer.
Peço a Deus que não deixe acontecer comigo e nem com ninguém. Mas acontece, né, irmãos? Acontece. Mas eu quero dizer que Deus não tem nada com isso. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado mesmo é que o homem, os homens na face da terra, se prostre a Ele. Deus não está preocupado para me dar dinheiro, para me deixar rica. Deus não está preocupado em me dar saúde, para mim bater no peito e falar, eu tenho saúde. Não, Deus não está preocupado com isso. Muitas vezes Deus até permite que eu fique enferma, que é para mim chorar nos pés dele. Enquanto eu estou com dor, eu fui chorar, Senhor, está doendo aqui, Jesus. Está doendo ali, papai. Entendeu? Porque muitas vezes, se nós tivermos com a vida muito boa, a gente esquece de Deus. A prova os irmãos veem aí, ó. Tem pessoas que enquanto tá lá pobrezinho, né, comendo arroz puro, tá nos pés do Senhor. Quando Deus dá um jeito e abençoa a pessoa, que a pessoa adquire assim, uma situação financeira boa, a pessoa esquece de quem está passando fome, a pessoa começa a ser arrogante e a pessoa não lembra de lá de trás. A pessoa só quer ir para frente. No meio, eu tô falando no meio dos ímpios, não, tô falando no meio dos crentes mesmo. Irmãos, meu vídeo já está com quase 12 minutos. Fique com Deus, meus irmãos. Vamos ficar firmes com Jesus, porque Jesus está voltando. Eu e você, que ainda estamos firmes, vamos orar por aqueles que ainda não conhecem Jesus, não conhecem o poder de Deus. Porque, irmãos, o mundo não conhece Jesus. Porque se o mundo conhecesse Jesus, o mundo se dobraria. Eu estou dizendo o mundo, não estou dizendo dos cristãos, porque os crentes conhecem Jesus. Mas eu estou dizendo o mundo que ainda não aceitou Jesus, que acha que aceitar Jesus é besteira, entendeu? Eu estou falando desse mundo. Não estou falando dos crentes, estou falando o mundo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Vamos orar, irmãos, para que o mundo se prostre diante de Deus, porque se o mundo se prostrar diante de Deus, a dificuldade é menos. Nós vamos sofrer sim, vamos. A nossa carne é predestinada a sofrer porque nós pecamos. Mas tudo será mais fácil. Louvado seja Deus. Alguém vai pensar assim, mas é difícil. É difícil, mas para Deus não é nada impossível. Amém, meus irmãos? Fica com Deus, boa noite. Obrigado por ter paciência de me aturar.